Uma satisfação estarmos aqui nesta casa uma vez mais. Agradeço sempre a acolhida, o carinho, e a gente se sente como numa família. Estava até perguntando para a nossa irmã Lisier, onde é que estão os demais? Porque normalmente nós somos um pouco mais aqui, não é? Fisicamente falando. Queremos agradecer a companhia também daqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Comunhão, que é sempre importante, independentemente do local, a gente sempre tem aqueles que estão vibrando numa mesma sintonia. E certamente outros companheiros estão chegando, ou estão num feriado, aproveitando esse espaço de tempo, até às vezes para uma viagem, para um descanso, às vezes acontece isso. Eu queria pedir permissão, se a mesa diretora conceder, para a gente compartilhar um texto que nós temos, que está publicado no site da Federação Espírita Brasileira, que é sobre exatamente esse momento que nós estamos vivendo, que é o do Carnaval. Às vezes a gente se pergunta, afinal de contas, qual é a opinião do Espiritismo sobre o Carnaval. Não sei se vocês têm essa dúvida. Alguém tem aqui? A gente fica meio curioso. Às vezes já sabemos até, não é? Mas a gente gostaria de ouvir para exatamente saber em detalhes, ou pelo menos uma indicação de como deve ser a nossa postura, enfim, qual é a visão espírita acerca do Carnaval. E há um texto que nós escrevemos em 2013, foi republicado agora, em 2018, porque não se tira nenhuma palavra do que foi escrito naquela época. No nosso entendimento, o sentido é o mesmo. Então, a gente colocava o Carnaval como uma festa espiritual. É natural que queiramos saber a visão espírita sobre o Carnaval. O que o Espiritismo diz sobre o Carnaval? Opiniões materialistas de apoio e espiritualistas de condenação reforçam a consagrada dicotomia entre o mal e o bem, a sombra e a luz, o certo e o errado, o material e o espiritual. A visão maniqueísta do a favor ou do contra, do conflito entre dois lados opostos, é tendência comum para registrar o posicionamento de adeptos e críticos ante a curiosa temática. A gente contextualiza logo no início, porque é um assunto controverso. Uns têm uma opinião, outros têm outra, não é? Qual é exatamente a opinião do Espiritismo? Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará suscitando acerbas discussões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância. Ainda não é a nossa situação. Falar sobre o Carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente, com data marcada, a mais comemorada entre outras tantas, que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. O Carnaval tem vários países, inclusive. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado. A par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificados, em que grupos se reúnem para comemorações sem medida, não podemos deixar de reconhecer que o Carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede, que acompanha e que sucede o evento ao deus Mamon guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes, vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis, a maioria dos carnavalescos encarnados. Não tem uma música que diz, atrás do trioleque só não vai quem já morreu? Na visão espírita é o contrário, vai inclusive quem já morreu e muito mais.
Vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas que retrata nossa situação íntima. Não cabe análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que, igualmente, somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida. O Espiritismo não condena o Carnaval, mas também não estimula suas festividades. Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência. Exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores que se locupletam com a alimentação de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Carnaval é, de fato, uma festa espiritual. Porém, eu não quero participar dessa festa. E você? O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos outros e conectar-se com um plano maior da vida, em elevada festividade espiritual que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Gostaram? É esclarecedor? É só para compartilhar com vocês, porque a gente vê, hoje em dia, a necessidade de nós termos um posicionamento firme, que não seja radical. Não há necessidade do radicalismo, do extremismo. Toda vez que a gente vai para um polo, no sentido de que, olha, eu não abro mão, a minha opinião é esta daqui, eu bato o pé e, assim, inexoravelmente, ninguém vai me tirar dessa ideia, a gente tende a perder, evidentemente, porque é uma postura arraigada, até mesmo, digamos, fanática, porque a gente deixa de enxergar a realidade de uma maneira racional, conforme preceitua o Espiritismo. A nossa fé tem que ser raciocinada. Mas essa razão exatamente nos coloca para que a gente possa visualizar o que está acontecendo ao nosso redor, na ambiência que nos permeia e também na intimidade que nos abriga o coração, quais são as posturas que a gente está adotando. Nós temos que ter segurança, nós temos que ter convicção, nós precisamos ter certeza. No entanto, tem tantas coisas acontecendo que às vezes a gente fica assim sem saber onde nós vamos pisar, o que nós vamos fazer. Tanta coisa acontecendo, tantas ideias pululando, e a gente acaba se conectando com algo. Nós nunca estaremos desconectados. Nós podemos estar isolados de um contexto, mas necessariamente estaremos integrados em outro. E essa escolha, quem faz, somos nós. Depende do uso do nosso livre-arbítrio. É por isso que o Espiritismo, na sua constituição de uma doutrina libertadora, ela não proíbe nada e não condena a ninguém, mas orienta, estimula, para que a gente possa aprender com responsabilidade o que nos compete fazer. Por isso que a gente é livre para plantar o que bem entender, mas nós seremos, evidentemente, escravos na hora de colher, porque é o funcionamento da lei de causa e efeito, por amor divino. E o nosso tema da tarde e noite de hoje é sobre as bases da regeneração. Diante de tantas coisas que efetivamente estão acontecendo no mundo, cada vez de maneira mais rápida, às vezes nós ficamos com os nossos valores um tanto quanto deturpados ou desorientados. Nos sentimos meio fora do prumo, não sabemos ao certo o que seguir, e a enxurrada de opiniões são tão distintas e contraditórias que nos chegam cotidianamente, que hoje a gente trata do assunto fake news necessariamente na nossa vida.
não tem como. As chamadas notícias falsas, as informações equivocadas, como a gente vê. O próprio Cristo já nos alertou sobre isso, que era para a gente tomar cuidado no registro do evangelista João, para não acreditar em todos aqueles que viessem em nome do Cristo, porque poderiam ser falsos cristos e falsos profetas. O próprio João, registrando as palavras de Jesus, nos alertou que nós não deveríamos acreditar em todos os espíritos, mas provar antes se eles são de Deus. Kardec, na sua genialidade, registra na Revista Espírita, que este ano comemora 160 anos de publicação, porque ela é de janeiro de 1858, quando começou a ser publicada, e foi publicada em 12 volumes por Allan Kardec, até 1869, quando ele desencarnou. Nós temos nessa revista a publicação de um texto muito interessante em que Kardec responde a seguinte pergunta, orientado pelos espíritos superiores: deve-se publicar tudo o que dizem os espíritos? Isso aqui para tomar o que é mediúnico, porque normalmente o que é mediúnico a gente já toma como verdade, não é? Ah, vem de um espírito, então eu vou aceitar porque aquilo é uma coisa boa. Não necessariamente, porque vai depender da evolução do espírito. A gente tem muita coisa espiritual que não é boa. Por isso que nesse conúbio, nessa relação, nesse intercâmbio que se estabelece, de acordo com os nossos gostos, as nossas afinidades, os nossos interesses, nós estaremos juntos daqueles que naturalmente nos são simpáticos, nos afastaremos daqueles que nos são antipáticos. E a gente precisa saber o que nós estamos elegendo. Então, não acreditar em tudo, não seguir a tudo. Nós temos que ter bom senso, discernimento, que é uma coisa que tem faltado muito na atualidade. Discernimento que a razão nos proporciona, que o conhecimento do Espiritismo nos traz. Por isso é importante estudar. Estudar Kardec, meditar sobre os seus ensinos. Quando nós nos sentimos espíritas ou simpatizantes do Espiritismo, aprendizes do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, nós temos esse compromisso de realmente nos mergulhar, dedicarmos-nos pelo menos alguns minutos do nosso dia para uma leitura de uma das obras de Allan Kardec. Hoje a gente vai navegar por algumas delas, e eu me recordo, tratando da temática desta tarde e noite, um discurso presidencial do Jorge Godinho, que é presidente da FEB, quando ele assumiu a presidência da casa pela primeira vez, em 2015. Ele, então, fez um discurso muito grande, de 5 minutos. E um discurso em que ele colocava a necessidade de nós estarmos unidos e o movimento espírita unificado, ou seja, nós caminharmos para o mesmo propósito. E a união entre nós, no sentido de que somos adeptos, é para o nosso próprio bem, para o nosso fortalecimento. Então, ele colocava 4 bases fundamentais para que a gente pudesse atingir efetivamente essa união, essa unificação. Nós traduzimos isso num artigo colocando os 4 pilares da regeneração, porque nós estamos exatamente num período de transição. Isso não é novidade para nenhum de nós. Nós todos já ouvimos falar sobre isso muitas vezes, mas sempre é bom a gente ouvir uma vez mais, porque é fato, não é fake news. Nosso planeta Terra está num período de transição. Transição significa que a gente vai sair de uma fase e vai para outra. Nós vamos sair de um ponto e navegaremos para outro. Nós estamos em trânsito, em movimento, um movimento dinâmico, que é inevitável. E nesse movimento, nós temos os tempos que são chegados nas predições evangélicas, dizendo para nós que nesses momentos cruciais haverá a separação do joio e do trigo. Parece uma coisa apocalíptica, não é? Dá aquele medo, de repente, meu Deus do céu, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, como é que vai ficar essa situação? O caso é que a Mãe Gaia, esta terra maravilhosa que nos recebe, ela está impulsionada ao progresso, como todos nós. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, que os mundos são habitados e a evolução dos mundos guarda relação direta com a evolução dos seus próprios habitantes. Por isso que nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações,
os mundos de expiações e provas, onde há o império do mal, os mundos de regeneração, os mundos que são ditosos ou felizes, onde há o império do bem, e o mundo que é o celeste ou divino, esse realmente destinado aos espíritos puros. São 5 categorias, como são 5 os dedos da nossa mão. E a gente tem aqui a Terra numa situação de expiação e de provas, onde há o império do mal. Mas nós estamos entrando num período de transição, de um mundo que é o próprio mundo de transição. Porque nessas 5 categorias ele é o terceiro. Ou seja, nós passamos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. Vamos para o de regeneração para seguir para o mundo ditoso e depois o mundo que é o mundo de pureza, é o mundo celeste ou divino. Este primitivo aqui é destinado às primeiras encarnações. O mundo celeste ou divino é destinado às últimas encarnações, já dos espíritos puros. O mundo de expiações e provas, nós temos o império do mal. O mundo ditoso ou feliz tem o império do bem. Sobra o quê, meus irmãos? O mundo de regeneração, que é o mundo de transição. Então, nós estamos na transição para um mundo de transição. É por isso que nós não vamos ficar acomodados. Não há como a gente cruzar os braços e ficar muito tranquilinho, quietinho assim, que vai estar tudo bem. Se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos estar literalmente no sal. Nós precisamos agir. O momento é esse. A gente precisa impulsionar a nossa vontade e fazer o que é necessário. E a gente tem um roteiro, as bases da regeneração. Se a gente quer, de fato, adentrar esse pórtico do mundo de regeneração, cujo portal já está instalado na Terra, porque, segundo Bezerra de Menezes, na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no ano de 2010, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em que se comemorava o centenário de nascimento de Chico Xavier, aqui em Brasília, no Ulisses Guimarães, Divaldo faz a palestra praticamente mediunizado. E ele transmite a mensagem de Bezerra de Menezes dizendo: estes dias assinalam a transição do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, meus amigos, alguns interpretam que nós já estamos no mundo de regeneração, porque ali já foi pré-datado. Claro que não é questão de uma data fixa, o dia 18 de abril de 2010, é uma simbologia, mas nós temos uma verdade nesse ponto, porque os tempos chegaram. Não vai ser daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, nós já estamos vivendo esses tempos. Essa transição que começou desde a Gênese, quando coloca uma mensagem do Dr. Berry, quando fala que essa movimentação para a regeneração já estava acontecendo há mais de 100 anos. A Gênese é de 1868, então em 1768, esse movimento todo já com o Renascimento, com o Iluminismo, já estava acontecendo e continua, e nós chegamos nesse ponto. Então o pórtico do mundo de regeneração já está implantado na Terra. Bom, o que nós precisamos fazer para atravessar esse pórtico, para ter o merecimento de permanecer nessa mãe Gaia que vai passar para esse novo estágio que é o de regeneração? Primeiro ponto. Por favor, quem puder tomar nota, tome. Pode anotar ou pode registrar. Primeiro ponto é ter o Evangelho de Jesus como roteiro. Ah, mas eu não sou cristão, não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita, não acredito em nada. Não precisa. A questão é tomar o Evangelho nos seus ensinos, porque quando a gente vê Allan Kardec organizar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que antes tinha o título Imitação do Evangelho, e antes ainda Vozes do Além, alguma coisa assim, que nunca chegou a ser publicado, mas saiu a primeira edição como Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Em 1865, Kardec já publica com um novo título, Evangelho segundo o Espiritismo, e a edição definitiva vem no ano seguinte, 1866, com várias alterações, o que era muito natural Allan Kardec, como o editor, fazer. Isso é natural porque você vai corrigindo, atualizando alguns dados, reescrevendo alguma parte da obra. Isso é perfeitamente aceitável. Nós que trabalhamos com editora e editoração, a gente sabe disso. O que acontece? Ele já colocava nesta obra extraordinária, o Evangelho segundo o Espiritismo, que os evangelhos de Jesus podem ser divididos em 5 partes. A primeira delas, nós podemos tomar como aqueles atos comuns da vida do Cristo. A segunda seriam os milagres, a terceira as predições, a quarta são as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas, e a quinta
o ensino moral. Aí ele explica na sua fé raciocinada, demonstrando ser o bom senso encarnado, como foi cognominado por Camille Flammarion no discurso do seu sepultamento. Ele vai nos dizer que as 4 primeiras partes são polêmicas. Todas elas podem gerar confusão. A biografia do Cristo, a questão de milagres, de profecias, a questão de dogmas ainda, uns acreditam, outros não, mas o ensino moral é inquestionável. Então, quando se toma o Evangelho como roteiro, é para que nós tomemos o ensino moral do Cristo como a bússola que deve orientar os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Significa nós tomarmos a lei maior registrada no Evangelho, onde não há confusão de interpretações, onde não há polêmica de desentendimentos, onde não há espaço para que a cisânia se plante, mas sim a fraternidade, o entendimento, a compreensão. Porque a mensagem do... Vocês vão me dizer, por favor, em uníssono. É a mensagem do... Começa com A e acaba com mor. A mensagem do... A mensagem do... Muito obrigado. A mensagem do amor. A mensagem do amor é uma linguagem universal, que não há conflito, não há discussão, porque há necessidade do amor. Deus nos criou num ato de amor. Jesus é o governador e guia espiritual da terra porque nos ama, porque acompanha o progresso da humanidade. Ismael é o governador espiritual do nosso Brasil e orientador do movimento espírita, junto com Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, por amor. Então nós precisamos amar. É um verbo que a gente tem que empregar na nossa vida, no cotidiano das nossas relações, já no passado que seja, se nós amamos, no presente porque nós amamos e no futuro porque nós ainda amaremos, sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente segue essa bandeira do amor, nós estamos no bom caminho. Por isso, o Espiritismo tem a questão da caridade como fundamento, como bandeira. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. Nós só somos felizes quando amamos verdadeiramente. Se a gente sofre no nosso amor, é porque o amor ainda é em desalinho. Não é um amor verdadeiro, mas ele precisa ser trabalhado. O amor, ele cobre a multidão dos equívocos, por isso não julga, não condena. Ele simplesmente ama, acolhe, recebe. Ele abre os braços como nós temos os braços de Jesus abertos para nos receber. Como a mãezinha querida de Jesus e mãe de toda a humanidade também nos recebe no regaço do seu colo carinhoso, nos afagando. É tão gostoso quando a gente sente isso, né? A espiritualidade nos recebendo. Então, o Evangelho é o nosso roteiro. Nas bem-aventuranças que são o coração do Evangelho, a gente tem ali toda a orientação necessária para nós sermos felizes. Vamos adquirir as virtudes que o Evangelho nos recomenda. Vamos ser humildes, começando por aí. Não sermos orgulhosos, não sermos vaidosos. Quantos equívocos nós cometemos por orgulho, por vaidade? Quantas vezes não nos perdemos por nos acharmos mais elevados ou superiores do que o nosso próximo? Quantas vezes não julgamos porque o colocamos numa posição inferior? Então, o Evangelho nos dá esse parâmetro da humildade e da caridade como o amor em ação. São as duas virtudes por excelência que Jesus não só pregou, como vivenciou. Em combate aos dois maiores vícios que a gente tem, que são a base de tudo o que mais pode nos prejudicar, que são o orgulho e o egoísmo. Essas chagas morais que a gente tem que eliminar gradativamente e na relação com o outro. Então, o Evangelho deve ser o nosso roteiro. Se nós queremos realmente adentrar o mundo de regeneração, é preciso tomar o Evangelho como a base da nossa relação. O Evangelho pede para que nós sejamos pacientes,
indulgentes, tolerantes, compreensivos, compassivos, piedosos, que nós respeitemos o outro. O Evangelho coloca uma matemática totalmente reversa ao que é material, à materialidade, ao consumismo, ao hedonismo, às disputas que nós temos no dia a dia, porque aqui no mundo material vence aquele que é mais forte, mas o Evangelho nos recomenda que aquele que é mais forte deve abrigar o mais fraco. Então nós temos, naquele nosso irmão mais necessitado, uma oportunidade de fazermos o bem. Isso é o que o Evangelho nos recomenda. Nós devemos nos sentir tanto na posição daqueles que temporariamente estamos no comando, trabalhar harmonicamente a relação com o próximo, e também de quando comandados na subalternidade, nós trabalharmos a humildade de respeitar, de aceitar, de ficar alegre quando alguém cresce, quando alguém vence. Como é difícil, porque às vezes a gente tem inveja, não tem? A gente fica assim, ai, por que não eu? Porque o outro, sempre o outro, nunca eu, não é? O outro não sofre tanto quanto eu sou o maior sofredor. O Evangelho vem nos recomendar, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, serão saciados. Aí a gente fica pensando, meu Deus, eu não tenho a metade, aliás, nem um terço, não, a metade, nem um décimo, nem um centésimo, um milésimo dessas bem-aventuranças. Eu não tenho essas qualidades. O que eu vou fazer? A gente vai meio que se desanimando, quase que sendo derrotado. Aí Jesus continua no Sermão do Monte, ainda já atravessando as bem-aventuranças, para dizer, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Olha a mensagem que ele dá. Nós somos aqueles que podemos temperar a nossa própria vida. Nós somos aqueles que podemos alumiar a nossa e a vida do semelhante pelo nosso esforço, porque nós somos seres perfectíveis. Somos aqueles que estamos avançando passo a passo, rumo à pureza que todos nós estamos destinados, relativa, evidentemente, à nossa possibilidade de espíritos criados por Deus. O Evangelho, então, é o nosso roteiro. Todo ato, toda palavra, todo pensamento que a gente vai emitir, antes de emiti-lo, pensemos, está coadunado, para usar uma palavra tão bonita que a minha irmã ensinou aqui, está coadunado, né? Está vinculado, está estreitamente relacionado com o que o Evangelho recomenda. Se não tiver, é bom a gente não falar, não pensar e muito menos fazer. E a gente ainda com essas limitações tem essa questão. Olha, eu não devo, como a gente já tratou aqui, falar tudo que eu penso e muito menos fazer tudo que eu falo. Porque a gente às vezes fala de afogadilho, né? Fala o que não deve. Imagina se fosse fazer tudo que fala. E ainda pensa tanta coisa, não é? Se fosse falar tudo que pensa, estaria também numa situação muito complicada. A nossa situação é essa ainda temporariamente. O ideal é que nós tenhamos um equilíbrio, uma coerência, que então as nossas ações sejam coadunadas com as nossas palavras. A teoria que a gente possa viver. O Evangelho está aqui como roteiro. Eu ainda não consigo fazer tudo, mas faço uma parte. Eu não consigo dar um passo completo, já comece. Eu não consigo ainda chegar lá no destino que eu quero, com a velocidade que eu desejaria. Vá um pouco mais devagar. Deus não vai exigir além do que a gente pode oferecer, porque Ele quer o nosso bem e Ele vai sempre nos assistir. Basta que nós tenhamos disposição, tenhamos vontade. Então, vamos tomar o Evangelho como roteiro. O primeiro ponto basilar para a gente adentrar o mundo de regeneração, ou construir esse mundo dentro de nós. O segundo ponto é nós termos a consciência tranquila como consolo. A consciência tranquila como consolo é o segundo ponto, segundo passo para nós seguirmos rumo à regeneração. Consciência é um elemento extremamente importante para o ser humano. Tão importante que foi exatamente nela que Deus escreveu as suas leis.
A questão de número 621 de O Livro dos Espíritos nos responde exatamente isso. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência permeia todo o ser, não é só a mente, não é só o coração, é todo o ser, porque a consciência vai nos apontar o caminho que a gente deve seguir. E é tão interessante que logo depois da questão 621, que é onde está escrita a lei de Deus, a gente se lembra dessa sempre, está na consciência, mas logo vem uma outra questão, que é 621A, que é muito interessante. Uma vez que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade há dela lhe ser revelada? Aí nós temos lá no primeiro capítulo de A Gênesis, o caráter da revelação espírita, que a gente vai ter oportunidade de estudar este ano aqui, por conta das comemorações também da Gênese. Como é interessante. Ora, se está escrita a lei de Deus na nossa consciência, por que ela precisa ser revelada? Por que reveladores? Por que profetas? Por que missionários? Por uma razão muito simples, porque a gente se esquece. A gente esqueceu dessa lei. Ela está lá dentro na nossa consciência, mas a gente tem que fazer o quê? Resgatá-la. E para isso a gente precisa ser lembrado, ser dado um toque. Por isso que é bom, não é? A gente está o tempo todo alerta, vamos ficar sintonizados. Olha, o Evangelho é o meu roteiro, então eu não posso desviar a minha atenção. Eu vou ser sisudo, Campete, eu vou ser sério o tempo todo, eu vou ser chato. Nada disso. Jesus sorria, vivia em alegria, a alegria espiritual, por que não? Mas eu tenho um momento aqui de confraternização com os meus amigos, estou ali bem à vontade, qual é o problema? Isso é saudável, é bom para nós. Quando a gente sorri, a gente desenvolve a juventude muito mais do que quando nós ficamos sisudos, sérios, carrancudos. Isso não vale só para as mulheres, não. Vale para todos nós. Que a gente às vezes quer, o segredo da juventude, essa coisa toda, é nós sermos alegres, vivermos bem. E quando a gente tem essa questão exatamente da consciência tranquila, nós vamos ter o consolo. Ora, só tem a consciência tranquila quem cumpre bem o seu dever. A nossa consciência não estará tranquila quando nós deixarmos de cumprir o nosso dever. Aí vocês podem perguntar, mas quem é que tem a consciência absolutamente tranquila aqui, por favor? Pode vir aqui à frente agora, que vai ser ascensionado já aos páramos celestes, vai direto para o mundo divino. Nós não temos a nossa consciência tranquila. Por quê? Porque a gente tem ainda alguns débitos, alguns equívocos, alguns erros, seja lá do passado ou seja do passado mais próximo, não é? Pode ser até de um erro que a gente cometeu hoje, não deveria ter feito aquilo, não é? Eu não deveria ter pensado ou falado, e de repente sente a consciência pesada. Por que a consciência pesa? Por que a consciência acusa? Como se fosse um tribunal interno, né? Vou ser condenado, o Espiritismo me condena. O Espiritismo não condena ninguém não, meus irmãos. Nunca condenou. E nem vai condenar. Porque é uma doutrina de educação, de esclarecimento, de libertação. Não é de prisão. O que nos aprisiona é o nosso egoísmo, é a nossa inferioridade. Por isso que a gente sofre enquanto inferior. À medida que a gente vai se tornando perfeito, nós vamos deixando o sofrimento. A gente só sofre enquanto imperfeitos, porque a gente tem as mazelas, as inferioridades, os vícios, e isso, evidentemente, faz com que a lei de causa e efeito atue para que a gente possa se libertar. E aí, a questão da consciência, ela é extremamente importante para nos impulsionar. Porque a consciência vai dizer o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito ou não deve ser feito, o que deve ser pensado ou não. Então, alerta. Consciência deve estar desperta. Vem um missionário, vem um revelador, vem alguém, vem um texto que a gente lê, nossa, como isso aqui me tocou, mas me despertou tanto. Isso mesmo, despertou a consciência do estado de sonolência. Porque a consciência tem que estar desperta, precisa estar acordada para a gente enxergar a realidade espiritual. E quando a gente enxerga assim, a gente vai respeitar mais o próximo, vai cumprir mais os nossos deveres, nós estaremos mais sintonizados com a própria lei natural, que é a lei divina. Vamos sofrer menos, porque a gente vai ver o outro como necessidade de amparo e vamos estender as mãos a ele e receberemos também o amparo daqueles que nos sustentam, que nos estendem os braços para nos dar o suporte necessário nesses momentos tão difíceis em que nós vivemos. O progresso é coletivo, mas uma vontade é individual, é nossa.
e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, para evitar a consciência pesada, a gente deve começar a acertar mais do que errar. Caminhar mais na luz do que nas sombras. Ser mais responsável do que inconsequente. Usar a liberdade com discernimento. Não abusar. Não se desviar. Não relaxar. Ah, Campete, então eu vou ser um coronel comigo mesmo. Não. Você tem que ser disciplinado. Mas não precisa se judiar. Aqui a gente tomou a ideia do coronel, mas no sentido de um comando firme, não é? Porque o coronel tem, acima de tudo, a disciplina. Essa disciplina é importante, mas a gente não precisa também tirar a nossa liberdade, porque através da liberdade é que a gente vai criando os espaços necessários para nós sermos felizes. Então, a consciência tranquila, ela vem pelo dever retamente cumprido. A questão 922 de O Livro dos Espíritos pergunta Allan Kardec na sua genialidade. Às vezes o que é motivo de felicidade para um é de infelicidade para outro. Isso é uma verdade. Aí ele vem e pergunta, há algum ponto comum para a felicidade de todo mundo? Há algum ponto comum para a felicidade de todo mundo? Sim. No aspecto material, basta ter o necessário. Ou seja, para nós sermos felizes materialmente falando, é ter o necessário. Quando a gente começa a ter além do necessário, começa a complicar, não é? Aí a gente começa a ficar meio... Não é que a riqueza seja algo ruim. Ela é um recurso, é uma potencialidade que a gente tem para fazer o bem. Mas quando a gente toma isso como nosso egoisticamente, não como usufrutuários que verdadeiramente somos, a gente tende a ser infeliz. Porque a gente associa o poder à riqueza e aos desmandos, aí fica tudo mais difícil. Mas, tendo o necessário basta. Ora, se eu tenho além do necessário, utilizo esse para beneficiar o próximo. Aí eu vou estar fazendo um bom emprego. No aspecto moral, para ser feliz, qualquer um de nós, é preciso ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Ei, Espírito da Verdade, que pureza, não é? Então, para ser feliz moralmente, eu preciso ter a consciência tranquila. Para ter a consciência tranquila, eu preciso cumprir retamente o meu dever. Quando eu saio da linha, eu sou infeliz. A minha consciência pesa. Eu não me sinto bem. Por isso, nós todos temos potencialidades de seguir no caminho certo. Como nós estamos num mundo de muitas lutas, a mensagem é de que nós precisamos ter fé também. A fé no futuro. Porque nem sempre a gente alcança com facilidade aqui e agora, ou mesmo enfrentando todas as dificuldades, a gente faz tudo ao nosso alcance e vê que o resultado não é ainda aquele que a gente gostaria que fosse. Por isso, a fé no futuro, prospectar, enxergar além. A visão do Evangelho como roteiro não é se limitar apenas à realidade material do dia a dia. É nós entendemos que há um antes e que há o depois. Aí a nossa consciência vai ficar tranquila fazendo o que nos cabe fazer. Não julgando o outro, como conversávamos, né? Olha só como fica. Às vezes você fica conversando com alguém dizendo assim, nossa, aquela pessoa não esperava, né? Como é que pode? Ela, nossa, você acredita nisso? Aí a gente vai descambando para uma maledicência que a gente não se dá conta. E aí depois nós queremos ter a consciência tranquila. Como? É preciso ter um equilíbrio no discernimento. Esse é o segundo ponto para a gente chegar ao mundo de regeneração. O terceiro, consciência tranquila como repouso, que vai nos considerar mesmo como merecedores de um descanso, é a consciência tranquila. Bom, aí vem o terceiro passo, que é fundamental. Esquecimento do mal como estratégia. Esquecer o mal é a melhor estratégia, meus irmãos. Toda vez que a gente não esquece o mal, a gente literalmente se dá mal. Porque nós nos associamos ao que é negativo, ao que é inferior, e aí a gente sofre. Nós criamos vínculos para a obsessão, para as perturbações espirituais, porque estamos conectados ao que não é do nosso processo evolutivo, não o que vai avançar, mas o que nos estagna, o que nos deixa temporariamente parados, quando a evolução nos pede para avançar, né, Angélica? Querida amiga. Angélica, eu evangelizei quando ela era criancinha.
bem pequenininha. Quase usava fralda, né, mamãe? A gente vai ficando jovens, né? E nós temos, nessa questão do mundo que nós estamos adentrando, que é um mundo de transição, esse mundo de regeneração, nós temos que começar a semear regeneração, e não mais prova nem expiação. Se nós nos vinculamos ao mal, a gente ainda está semeando expiação. Depois nós vamos escolher expiação. Se o mundo vai para a regeneração, não tem como a gente ir para esse mundo se a gente ainda está plantando o mal. Por isso a recomendação do Evangelho, retribuir o mal com o bem. E aí quando se faz um estudo do mal e do bem aqui, no capítulo 3º do livro A Gênese, que comemora 150 anos de lançamento da primeira edição, que foi em 1868, foi a última obra lançada por Allan Kardec, nós temos o capítulo que fala do bem e do mal. Até o Congresso Espírita aqui do DF, em abril, vai ser exatamente sobre essa temática extraordinária. Como a gente vê a posição do Espiritismo com clareza sobre o bem e o mal. Resumidamente, a gente pode perguntar, ora, o bem vem de Deus. Deus só cria o bem. Deus criou o homem. Por que existe o mal, então? A gente nunca parou para pensar nisso. Deus só cria o bem. Deus é a representação do bem. Deus criou o homem. Por que existe o mal? A resposta está na última pergunta feita. Porque o homem existe. E porque o homem é livre. E tendo a sua liberdade, ele usa da liberdade para se distanciar da lei de Deus. Se todos os nossos passos, as nossas ações, fossem sempre no sentido da lei divina, como nos ensina o Livro dos Espíritos, nós estaríamos no caminho do bem, seguindo para Deus. Só que nem sempre nós agimos assim. Quando nós nos desviamos desse roteiro, a gente então se afasta de Deus e cria o mal, geralmente por orgulho, por vaidade, por não aceitar a lei de Deus na nossa vida, porque somos ainda rebeldes e insubmissos. Por isso, o Evangelho nos recomenda a resignação, a aceitação do coração, que ninguém sofre sem merecer, ninguém paga sem dever, mas todos nós seremos felizes, inevitavelmente. O bem vem de Deus e existe, independentemente de nós mesmos. O mal só existe por ser criatura, por ser uma criação da criatura humana, do ser humano. Nós criamos o mal, e o mal só existe porque nós o alimentamos. A partir do momento que a gente deixa de alimentar o mal, ele também deixa de existir. Ele não tem vida própria. Por isso que o mal é a ausência do bem. E o bem não é a ausência do mal. O bem existe por si mesmo, por si próprio, por ser uma criação divina. O mal existe temporariamente enquanto o alimentamos. Chega a força positiva do bem, o mal deixa de existir. Assim como a luz, chegando, clareia toda a sombra, que passa a também não existir mais. É simples para a gente explicar. Difícil provavelmente para viver, porque nós temos essa dicotomia íntima entre o bem e o mal. Lembram dos desenhos animados, que tem um anjinho e tem um diabinho, não é isso? E a gente fica sendo intuído por um lado e por outro.
E aí nós temos a assertiva de Paulo registrando numa de suas epístolas, de suas cartas: quando quero fazer o bem, faço o contrário. Ainda faço o mal. Isso existe em nós. Mas um alento que nós temos é que os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, nenhum deles foi perfeito. Todos eram perfectíveis, como nós somos. E todos tinham seus defeitos, as suas falhas, as suas características, peculiaridades, as suas manias. Os seus defeitos se evidenciavam nas manifestações diversas, quando se colocavam nas suas ações cotidianas. Orgulho, vaidade, egoísmo, julgamento, incompreensão, tudo isso fluía entre os discípulos. Jesus, no entanto, nunca exilou nenhum deles, nunca afastou nenhum dos seus aprendizes, nunca condenou a nenhum deles. Sempre deu oportunidades, compreendendo que do próprio mal temporário na relação humana haveria de surgir o bem, como nos ensina Allan Kardec aqui em A Gênese, e André Luiz vai reforçar nas suas obras, na psicografia de Divaldo Pereira, de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. A gente tem exatamente essa relação de que o mal vai deixar de existir um dia. Por que é o império do mal aqui na Terra ainda, no mundo de expiação e provas? Porque nós alimentamos, nós ainda nos sintonizamos com o mal, com o que distancia-nos da lei divina. A lei de Deus quer o nosso bem, quer o nosso abrigo. Ora, por que a gente se satisfaz com o mal? Porque Emmanuel responde para nós no livro Consolador essa questão: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Porque o que existe na determinação divina é o bem, é o amor, é a evolução. O mal não existe. Mas o mal existe para a nossa realidade, mesmo que temporariamente. Quem criou esse mal? E Emmanuel responde numa abordagem filosófica e psicológica tão profunda que poucos de nós absorvemos quando a gente lê. É uma coisa impressionante. O determinismo divino se constitui de uma só lei. A única lei de que se constitui o determinismo divino é a lei do amor para a comunidade universal. É a lei do amor. O roteiro, evangelho. Tomar o evangelho como roteiro. O amor acima de tudo. Esse é o determinismo divino. Todavia, confiando em si mesmo, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade. Confiando mais em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade. Essa confiança em si mesmo é uma manifestação de fragilidade, como coloca aqui Emmanuel, em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Nós interferimos indebitamente, indevidamente na harmonia divina. O único ser que faz isso é o ser humano. Nenhum animal interfere indebitamente na harmonia divina, porque ele age instintivamente. Apenas o ser racional, dotado de livre-arbítrio, assim o faz, por desvio. Não era necessário que assim o fosse, porque a gente poderia seguir sempre o caminho do bem. No entanto, seguimos, por vezes, o caminho do mal. E aí Emmanuel diz: eis o mal. Então, o mal, o que é a nossa interferência indevida na harmonia divina. E interferimos por quê? Porque confiamos mais em nós do que em Deus. Nos achamos deuses, e somos de fato, mas quando alinhados com o Deus superior que habita em nós. A criatura alinhada ao Criador, o Filho integrado ao Pai. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. A necessidade do resgate, então, para que essa harmonia seja restaurada. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem. Então, o mal não existe para Deus. Deus não considera o mal. Por isso que a gente vê lá tantos espíritos sofredores, aqueles séculos, dezenas de anos, séculos, às vezes milhares de anos. Ora, parece que os espíritos têm uma paciência tremenda, não é? A lei de Deus não deixa de funcionar,
Porque aquele ser, mesmo tendo desviado, ele não deixa de ser filho de Deus. Um dia ele vai aclarar, um dia ele vai acordar e vai seguir o seu caminho. Então, em virtude de representar um desvio do homem, o mal é um desvio humano, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso, importante isso aqui. Deus é sempre generoso e sábio, justo e amigo. Em Deus nós temos um amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. É o nosso caso. A gente está em várias experiências. Teríamos que passar necessariamente por essas experiências? Não. Poderíamos estar num outro caminho? Poderíamos, mas nós fizemos essa escolha. Então nós não temos que reclamar de Deus, tem que agradecer a oportunidade da gente poder resgatar e seguir em frente. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, olha, os profetas, os reveladores, para despertar a consciência, focalizam os prejuízos do mal como força, com a força de suas responsabilidades educativas. Então, o que vem como consequência do mal, a oportunidade da gente se educar, da gente se melhorar, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Aí nós vamos nos alinhar. Leon Denis, na obra O Problema do Ser Destino da Dor, diz que nós vamos deixar de sentir dor quando nós estivermos totalmente alinhados com Deus. É o que o próprio Livro dos Espíritos fala, não é? A gente vai pelo amor, por esse caminho, nós vamos evoluindo. Mas quando nos desviamos, temos uma necessidade do resgate pelo próprio sofrimento, uma decorrência do nosso desvio. Então, a melhor estratégia para a gente adentrar o mundo de regeneração é esquecer o mal. Vamos esquecer o mal. Se alguém nos ofendeu, nos magoou, nos feriu, nos melindrou, meus amigos, esqueçamos. É com ele. Às vezes a gente fica na dúvida, mas olha, eu fiz de tudo para perdoar, inclusive a pessoa não aceitou, se rebelou, disse que eu era o culpado e tudo, ela se sentiu culpada e se afastou. O que nós podemos fazer? Aí vem o quarto elemento, a quarta estrutura ou pilar para a gente chegar ao mundo de regeneração, que é adotar a prece como fortaleza. A prece é a nossa fortaleza, porque nós vamos recorrer à prece para conversar com Deus. É um intercâmbio que nos aproxima do Pai. É um diálogo, é uma conversa íntima. Quando fordes orar, fechai a porta do quarto, orai em silêncio, na intimidade do coração, conversando com o Pai, conversando com Deus. A oração é esse elemento de contato que permite a nossa renovação, como nos ensina André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, quando nós oramos, nós nos transformamos, nos reformulamos, nos reformamos intimamente, porque é essa a base para a gente crescer. A oração nos abre a sensibilidade para a gente ouvir a inspiração da espiritualidade maior, e a gente sente a proteção, o amparo, o afago, reconhecemos que Jesus está no leme, nunca perdemos a direção, e temos aí a oração para aquele que necessita, aquele que às vezes não esqueceu o mal, aquele que quer nos prejudicar, aquele que é perturbado e perturbador, nós devemos orar por ele, envolvê-lo em nossas preces. A prece é um recurso fundamental que deve ser utilizado todos os dias. Ao acordarmos, quando nós formos nos alimentar, quando nós formos descansar o corpo físico, quando nós formos trabalhar, toda oportunidade é oportunidade para a gente se conectar com Deus. Possamos aproveitar, porque a nossa vida deve ser uma vida repleta de oração, não um insulamento, não oração de muitas palavras, mas a oração do sentimento, a nossa própria expressão com o olhar, com um gesto amigo, com o silêncio, com um abraço, com o estender das mãos. Ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento, porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu senti me deixar,
Recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar, e assim, quando eu sofra, que eu possa me lembrar de Ti, que eu possa encontrar-te, Senhor, em minha mente e em meu coração. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.